Olá, tudo bem? Meu nome é Ed, trabalho aqui no Enfio com a disciplina de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos agora assistir a uma aula, conjunto de aulas sobre a competência 4 das Ciências Humanas, Evolução Tecnológica, Revolução Comportamental. Olá, vamos falar agora sobre a Revolução Industrial. Primeiramente, o que foi a Revolução Industrial? Olha, existem várias definições, uma delas é o próprio tema, o próprio título da competência 4. Foi uma evolução tecnológica com consequências revolucionárias, que mudou o comportamento do mundo, causou uma revolução comportamental. Porém, outra definição, bem mais simples, bem mais sucinta, é que foi a mecanização da produção. Como assim? Desde a antiguidade, durante muito tempo, predominou o sistema artesanal de produção. O que é isso? O sujeito, o artesão, produz a mercadoria a partir de uma matéria em estado bruto, por isso matéria-prima, ele produz a mercadoria por inteiro, com o trabalho manual. Então esse é o sistema artesanal. Aí ele vai, aqui no sistema artesanal, o artesão, o trabalhador, ele conhece todas as etapas da produção de uma mercadoria. No final da Idade Média, começo da Idade Moderna, nós vamos ver surgir a manufatura. O que é a manufatura? É uma transição entre a fábrica e o artesanato, o sistema artesanal. Então temos o sistema manufatureiro. Como é que funcionava isso? Aquele mestre artesão da Baixa Idade Média, quando ele tem 4, 5 oficiais companheiros, vamos pensar num exemplo, um sapateiro. Quando ele tem lá 4, 5 oficiais companheiros, ele percebe que um daqueles oficiais companheiros que trabalham ali para ele em troca de um salário, um deles é melhor para cortar as folhas de couro na forma dos sapatos. Cortar o couro. O outro executa melhor o costurar o couro dos sapatos. O outro é um excelente pregador de solas. E um quarto funcionário é o melhor acabador de todos eles. E aí ele percebe, por que eu vou fazer com que cada um deles faça todas as etapas, se cada um deles pode fazer apenas uma etapa do trabalho? E faz aquela etapa em que ele é melhor. Então, ele faz com que um apenas corte o couro, o outro apenas costura, o outro apenas prega a sola e o quarto só dá o acabamento no sapato. Então, com o sistema de manufatura, o trabalho continua sendo manual, porém, aquele trabalhador já não é mais um sapateiro, ele é um cortador de couro, ou ele é um costurador, ou ele é um batedor de solas. Ou seja, ele se especializou. E nisso, em que ele se especializa numa parte da produção da mercadoria, ele perde a noção de todo, ele perde o conhecimento de todo. Então, quando a gente ouve falar muito, nas aulas de história, de geografia, nas aulas de ciências humanas, sobre manufaturas, é isso. É uma linha de produção, mas as etapas dessa produção são feitas manualmente. É lógico que isso não apareceu do dia para a noite, mas foi um processo de uma longa evolução aí, que pegou parte da Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna. A manufatura, ela vai ser substituída na segunda metade do século XVIII pela maquinofatura. Ou seja, ao invés de ter uma pessoa cortando as folhas de couro, agora é uma máquina que faz isso com uma velocidade muito maior, um nível de falhas muito menor, sem se cansar, sem parar em nenhum momento. Então, a primeira consequência que a gente já pode visualizar da mecanização da produção foi o enorme aumento da produção. A utilização de máquinas vai gerar esse aumento da produção, já que uma máquina trabalha num ritmo muito maior do que um ser humano. E, aumentando a produção, surge a necessidade de vender essa produção. Então, há uma necessidade constante de ampliar os mercados consumidores. Bom, essas consequências da mecanização da produção, que se verificam até hoje,
né? Porque para vencer a concorrência, uma empresa precisa se atualizar, inovar nos equipamentos, inovar nos processos, né? Inovar nos produtos, produzir melhor, com mais qualidade, teoricamente com um preço mais acessível. Nem sempre isso acontece, mas em teoria o preço deveria cair. Muitas vezes cai, né? Acaba caindo ao longo do tempo. Mas, né, tudo isso se torna necessário para vencer essa competição do mercado. Então, né, essas empresas buscam a inovação tecnológica, aperfeiçoar ou tecnológica ou administrativa para melhorar os seus processos de produção, torná-los mais eficientes, mais baratos e mais produtivos ao mesmo tempo. E isso acaba levando, né, a substituição das máquinas antigas obsoletas por novas, cada vez mais eficientes. Nessa brincadeira, muitos trabalhadores vão perdendo seus empregos, né? Até ali no começo da Revolução Industrial, nós tivemos um movimento de desempregados, né, de trabalhadores que perderam seus empregos para as máquinas, um movimento ludita ou ludista, que pretendia destruir as máquinas para obter os empregos de volta. Né, liderado por um sujeito chamado Ned Ludd, ou King Ludd, por isso ludita. Então, eles vão lutar, né, vão invadir as fábricas, tentar destruir as máquinas para tentar recuperar os seus empregos como artesãos manufatureiros, né, como trabalhadores das manufaturas. Mas não tinha como, né, esse progresso da mecanização era inevitável. Tá? Então, essa maquinofatura vai gerar esse aumento da produção que pede um mercado consumidor cada vez mais amplo. Por isso, uma série de mudanças comportamentais. A escravidão, que foi, né, reinventada na Idade Moderna, foi um dos pilares do capitalismo comercial, o tráfico negreiro. A gente tem um exemplo do Brasil, né, que produziu açúcar, produziu ouro e começou a produzir o café utilizando a mão de obra escrava do negro africano. O negro era escravizado especialmente para trabalhar nessas áreas aqui nos nossos plantations coloniais. Tá? A escravidão, que foi um dos pilares do capitalismo, que permitiu a essa mesma burguesia que agora está se tornando industrial enriquecer, tá? Ela deixou de ser interessante, porque o escravo não consome aquela produção industrial. Então, para ampliar o mercado consumidor, tornou-se imprescindível transformar o escravo num consumidor. Por isso que já nas primeiras ideias de combate à velha ordem mercantilista, né, já nas primeiras ideias liberais, fala-se em abolir o tráfico negreiro para parar de alimentar a escravidão, e aí essa escravidão acabaria perdendo sua importância econômica e caindo sozinha, como de fato foi acontecendo no mundo. A partir do momento que se aboliu o tráfico negreiro, a escravidão perdeu a importância e chegou uma hora que tornou-se possível até aboli-la. Né? Foi esse o caso do Brasil também. Tá? Então, né, com essa mecanização da produção, nós temos, né, várias mudanças aí. Mudanças de comportamento, novos produtos, hábitos de consumo, hábitos alimentares, novos setores da economia. Se antes da Revolução Industrial viajar era um perigo, era uma aventura, depois tornou-se possível viajar por diversão e surge, né, um novo setor da economia, o do turismo de viagens. Tá? Então, tudo isso é consequência da Revolução Industrial. Então, vamos olhar para a Revolução Industrial, vamos entender como ela aconteceu. E, gente, Revolução Industrial é um assunto muito polêmico, né? Existem várias formas de enfocar a Revolução Industrial. Então, existem estudiosos que dividem a Revolução Industrial em 2 fases, outros falam em 3 fases, outros falam em 5 fases, alguns falam em 7, tem gente falando em até 10 fases distintas. Por uma questão didática, vamos ficar com 3 fases claramente definidas, já que esta é a divisão mais usada da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, a primeira fase, como não existe uma concordância entre os estudiosos sobre o número de fases, também não existe uma concordância sobre as datas dessas fases, de início e fim de cada data.
Por isso são datas aproximadas e coloquei aqui sempre a menor data que é possível ser encontrada, né, numa divisão clássica de 3 fases, para o início de uma fase, e a maior data possível de ser encontrada para o término daquela fase. Por isso que essas datas aqui entre uma fase e outra se interpenetram. Então a primeira Revolução Industrial começou por volta da segunda metade do século XVIII, em 1750, na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Acima de tudo, porque a Inglaterra foi o país que mais acumulou durante a fase do capitalismo comercial. Teve um mercantilismo eficiente, então a burguesia inglesa era mais rica e podia investir em máquinas para mecanizar a produção. Para caracterizar essa fase, ao invés da gente ficar aí decorando nomes, inventos, datas das invenções, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as características centrais. Principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial, energia do vapor. A máquina a vapor, que já não era nenhuma grande novidade, né? Ela foi inventada no século XVII, aperfeiçoada, né, no comecinho do século XVIII, então já não era nenhuma grande novidade, porém a grande sacada foi acoplar uma máquina a vapor a um tear mecânico. A mecanização da produção começa no mais tradicional setor manufatureiro da Inglaterra, o setor têxtil, a produção de tecidos. Então, nessa primeira fase, principal fonte de energia é o vapor, das máquinas a vapor. Principais matérias-primas, ferro e carvão. E, neste período, não tem para ninguém. Disparada na frente como grande nação industrializada é a Inglaterra. Até 1850 pode ser exagero, mas até 1830 a maior parte dos produtos industrializados do mundo que você comprava, você virava, né, no fundo da embalagem, e o que é que você via escrito? Made in England, feito na Inglaterra. Então o predomínio inglês é absoluto nessa fase. Não tem para ninguém. É por isso que a Inglaterra ficou conhecida como a oficina do mundo. A partir de 1830, 1840, a coisa começa a mudar. Primeiro, porque a própria evolução tecnológica, nessa busca de novas máquinas mais eficientes, novos métodos de produção, levou à utilização da eletricidade e dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis. Ou seja, óleo diesel e depois a gasolina, os derivados de petróleo, que até poderia ter colocado aqui como sendo uma das principais matérias-primas também. Então, fontes de energia, a eletricidade e os combustíveis fósseis. Matérias-primas, podemos falar o aço, que é uma mistura de ferro com carbono, mais leve e mais resistente do que o ferro, e o petróleo. E essa é uma fase onde a mecanização da produção se expande para outros países. Se até 1830, quase com certeza, pegou um produto industrializado, olhou no fundo da embalagem, estava escrito Made in England, a partir de 1830, 1840, 1850, você começa a ver, Made in USA, feito nos Estados Unidos, Made in Germany, feito na Alemanha, Made in Belgium, feito na Bélgica, Made in Italy, feito na Itália, e até Made in Japan, Made in Japan, feito no Japão. Essa é a época em que a industrialização se expande para outros países, alcançando a América, os Estados Unidos, e a Ásia, o Japão. Essa fase predomina até os anos 50, 60, 70, quando inicia-se a terceira Revolução Industrial. E aí a coisa muda completamente de figura. Por quê? Para um país ser desenvolvido, ter uma economia forte, não é mais tão essencial ter as fábricas no seu território. Ele pode se dar ao luxo de mandar as fábricas para a periferia do sistema capitalista. Por quê? Porque agora a ênfase é no desenvolvimento das tecnologias. O mais importante é desenvolver o produto, é projetá-lo, nem tanto fabricá-lo. É por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a vinda das montadoras de automóveis.
Por quê? Nós pegamos as partes prontas de um automóvel que foi projetado e desenvolvido no exterior, no país sede, tá? E montamos aqui. Nós montamos esse quebra-cabeças que é um automóvel. Mas pouca coisa do automóvel é feita aqui. Depois, nos anos 60, 70, vai se desenvolver toda uma indústria brasileira, anos 70 e 80, melhor dizendo, toda uma indústria brasileira para algumas partes do automóvel que não é interessante, não é lucrativo importar, que são as autopeças, a indústria de autopeças. Então, o volante é feito aqui, os pneus, a roda, os amortecedores, já que as nossas ruas são mais esburacadas, as nossas estradas não são muito boas, então precisamos de amortecedores mais resistentes. Esses são feitos aqui no Brasil. Mas o chassi do automóvel, as partes principais e principalmente o projeto do automóvel, o design, ele vem todo de fora. Tá? Então esse desenvolvimento é feito nos países centrais. E é por isso que, aqui nesta fase, o mais importante é criar, desenvolver novas tecnologias avançadas, as tecnologias de ponta. Exemplos disso estão na indústria petroquímica, na indústria farmacêutica, na indústria de biotecnologia e, mais próximas, mais conhecidas do grande público, na maior parte da população, eletroeletrônicos. Então nós vimos aí recentemente, uma mudança radical nos aparelhos de televisão, que antes eram imensos trambolhões, ocupavam um espaço grande dos lares, dos ambientes, e se reduziram para as telas finas com as novas tecnologias do LED, do LCD, da TV de plasma. A indústria da informática e mais especificamente da microinformática, os computadores pessoais ganharam o mundo, e das telecomunicações, essa coisa que foi uma grande revolução, uma grande mudança, as telecomunicações no final dos anos 80, chegando aqui no Brasil, nos anos 90, na metade dos anos 90. Duas coisas importantíssimas aqui, a telefonia móvel, a chamada telefonia celular, e a rede mundial de computadores, a popular internet, causando inúmeras mudanças comportamentais, permitindo que pessoas se comuniquem rapidamente, facilmente, apesar de distâncias imensas, tornando obsoletos vários outros meios de comunicação, como por exemplo a carta escrita à mão. Hoje em dia quase ninguém mais escreve uma carta à mão para mandar notícias para uma pessoa. Manda um e-mail ou telefona, ou manda um torpedo. Então isso trouxe importantes transformações comportamentais. Nós vimos recentemente, no mundo, inclusive no Brasil, a importância dessa rede mundial de computadores na articulação de movimentos sociais e políticos que derrubaram governos nos países árabes, fizeram exigências, manifestações sociais aqui no Brasil e continuam fazendo até o presente momento. Vamos agora falar das transformações na estrutura produtiva advindas da Revolução Industrial. São três grandes transformações aí. A primeira delas é a do chamado Taylorismo. Por quê? A administração das empresas era muito feita com base no feeling, naquilo que se chama de intuição, para os negócios do administrador. Então havia muita tentativa e erro, as empresas tinham muito desperdício, até que veio a ideia da administração científica, ou seja, administrar uma empresa não é uma questão de taco para os negócios, de uma intuição, mas sim uma ciência que deve evitar o máximo o desperdício, deve evitar ao máximo qualquer tipo de desperdício, deve se racionalizar a produção e incentivar o operário, aquele que está ali direto na linha de produção, a contribuir com inovações, com melhorias para o processo produtivo. Então, essa é a ideia do Taylorismo, da administração científica. Por isso, exige-se também, em contrapartida, isso exige do operário um rígido controle de tempo, das pausas para necessidades fisiológicas, para alimentação, horário de entrada, horário de saída, tudo isso para evitar o máximo possível o desperdício, tanto de materiais quanto da má utilização da mão de obra.
Então, né, preconiza-se pelo Taylorismo uma racionalização em todos os itens das etapas produtivas, né? Decorrência do Taylorismo foi a sua aplicação por Henry Ford na sua produção de automóveis, né? É o chamado Fordismo, tá? O Ford, para racionalizar o processo de montagem do automóvel, criou aquela linha de produção da esteira rolante. Em vez do trabalhador ir até onde estavam as peças e montar o automóvel, são as peças que vêm na esteira rolante até o trabalhador. E aí, esse trabalhador se especializa numa pequena etapa da produção e a realiza, né, até adquirir a maestria nela, né? Então existe uma articulação entre a produção, que assim, racionalizada, mais eficiente, pode produzir grandes quantidades, e o consumo dessas grandes quantidades, o consumo de massas, né? Ou seja, o Ford produzia para as massas, né? A grande desvantagem do modelo fordista é que ele não atende nichos específicos do mercado, grupos específicos que querem um produto não igual de todo mundo, mas um produto personalizado, por exemplo. Né? Ficou célebre a frase do Henry Ford sobre o modelo T, que foi o mais vendido dos seus primeiros carros ali. Né? Ele disse que os carros, né, os modelos dele, os carros dele podiam ter a cor que quisessem, né, que o público quisesse, desde que fossem pretos. Então não tinha variabilidade, todos os automóveis eram absolutamente iguais. Tá? Quem vai superar isso já, né, quase nos anos 90 é a Toyota Motors, adotando o toyotismo, que emprega, né, a inovação, princípios ali, buscando inspiração até em princípios da filosofia, né, oriental, japonesa. Né, eles vão introduzir, né, a ideia de atender a esses nichos específicos. E para isso, eles vão adotar a estratégia da produção enxuta. Ou seja, ao invés de produzir uma grande quantidade para atingir um mercado completamente anônimo, não, vão focar a sua produção para esses pequenos nichos. Então, vão diversificar os seus produtos, né, vão oferecer mais cores, mais modelos, né, vão ampliar bastante a produção, para que as pessoas sintam que estão comprando algo único, algo exclusivo ou feito para elas e seus semelhantes, né, algo não tão comum assim. Então, nesse sentido, o toyotismo ele vai trabalhar, né, para fazer a produção enxuta, para não haver desperdício também, porque ela não pode perder material, não pode ficar lá parado. Então, vai trabalhar com um conceito, né, de redução dos estoques, praticamente sem estoques. É o que se chama just in time, né, e traduzindo, né, livremente, ficaria como bem a tempo, em cima da hora. Então, necessitando de determinadas peças, ela encomenda de determinados, né, insumos industriais, ela encomenda esses insumos aos fornecedores para imediatamente utilizar, somente na quantidade necessária. Então, vai produzir unidades, né, 200 unidades de um veículo amarelo. Ela não tem tinta amarela no estoque, né? A fábrica da Toyota Motors não vai manter tinta amarela no estoque, mas vai encomendar a tinta amarela naquele tom exato, apenas para produzir aquelas 200 unidades. Então evita-se gastos desnecessários, é um modelo de administração mais enxuta, né, mais eficiente, mais econômico. Como grande desvantagem, é difícil de operacionalizar, é difícil realizar esse tipo de administração. Então são esses os três modelos aí, né, bastante citados, bastante questionados sobre a estrutura produtiva. O Taylorismo, que é o princípio da administração científica, a racionalização do processo de produção, para evitar o máximo possível qualquer tipo de desperdício. O Fordismo, que é a padronização da produção decorrente da racionalização taylorista. E o Toyotismo, que é a superação desse modelo engessado, né, do Taylor e do Ford, né, em função dos mercados exigirem produtos mais diversificados, mais exclusivos. Para encerrar o assunto Revolução Industrial, só falta a gente tratar das consequências da Revolução Industrial. Obviamente, né, que se a gente fosse tratar, consequências da Revolução Industrial, o nosso mundo, com tudo que acontece nele, que a gente vê hoje, sem exagero podemos dizer isso, tá? Porque
toda a nossa vida foi afetada pela Revolução Industrial, de uma forma ou de outra. Mas vamos nos focar nas mais importantes, nas mais prováveis de serem cobradas. Primeira consequência, já citei, é uma consequência meio que óbvia. Na hora em que você usa uma máquina para fabricar coisas no lugar do braço humano, da força física humana, você supera as limitações do corpo humano, então a produção aumenta enormemente. Na hora em que você aumenta enormemente a produção, você precisa escoar essa produção, dar um destino a essa produção. Então há uma necessidade constante de ampliação dos mercados consumidores. É sempre necessário ampliar esses mercados. Em função disso, nós tivemos aí, alguns exemplos, como o combate ao tráfico negreiro e à escravidão, o combate às práticas protecionistas do mercantilismo, então a defesa do livre comércio, do livre cambismo, do livre tráfico de mercadorias, de produtos, em detrimento da ideia da colônia reservada, do pacto colonial, combate-se esse pacto colonial que tanto tempo serviu à burguesia. Então, tudo isso são decorrências desse enorme aumento da produção, que é lógico, vão demandar também um aumento de matéria-prima, vão demandar também a mão de obra barata. Então, toda a expansão imperialista do século XIX pode ser colocada ali como uma decorrência dessa necessidade de ampliação dos mercados consumidores. A busca de novas áreas coloniais não era mais para que as áreas coloniais fornecessem produtos agrícolas, mas sim matérias-primas, mão de obra barata e mercados consumidores para a produção industrial. Essa busca por áreas coloniais, o imperialismo no século XIX, opôs as nações europeias de tal forma que desencadeou uma Primeira Guerra Mundial, que não resolveu essas disputas imperialistas, e aí acabou desencadeando uma Segunda Guerra Mundial. Então, vejam como essa primeira consequência ela vai se desdobrando em várias outras, e atingindo grandes proporções. Uma outra consequência importante da Revolução Industrial foi a exploração do proletariado urbano, com a perda do emprego dos artesãos, dos operários da manufatura para as máquinas, forma-se uma grande oferta de trabalhadores ociosos. E a oferta muito elevada, a procura por trabalhadores era limitada, o preço cai, ou seja, os salários tendiam a diminuir. É o que Marx chamou de exército industrial de reserva. Então, esses trabalhadores, esse grande número de desempregados, cria uma força que pressiona os salários para baixo, o que vem de encontro às necessidades do empregador, do capitalista burguês. Então esse proletariado, no século XIX especificamente, passou a ser violentamente explorado. Os salários eram baixíssimos, eram próximos apenas do necessário para que o trabalhador não morresse de fome e se reproduzisse. As jornadas eram longas, 14, 18, 16 horas contínuas ali de trabalho pesado, operando as máquinas. Utilizava-se, explorava-se num salário mais baixo ainda a mão de obra feminina e infantil. Crianças de 5, 6 anos trabalhando nas fábricas, operando máquinas perigosas. Não havia nenhum tipo de proteção trabalhista. Os trabalhadores, eles não tinham férias, 13º, descanso semanal remunerado, não possuíam nada disso. Muitas vezes eles dormiam debaixo da fábrica e acordavam com o capataz da fábrica, dando-lhe chutes para que ele começasse a operar a máquina logo de manhã. Então, era uma exploração violenta. Esses trabalhadores entregavam-se assim, vivendo uma vida animalizada, vivendo uma vida tão mecanizada quanto as máquinas que eles operavam. Essa ideia de que os trabalhadores tornaram-se parte das engrenagens da máquina, que a máquina devorava homens, foi brilhantemente explorada por Charles Chaplin no seu clássico filme Tempos Modernos, na cena memorável onde a máquina engole o personagem Carlitos. Acaba sendo, ele surta e a máquina o engole. Então essa foi uma ideia brilhantemente explorada ali, denunciada, mais do que explorada, denunciada
né, no filme, a mecanização do homem, a bestialização do homem, o ser humano reduzido a apenas uma engrenagem, né? E a reação a isso, né, a essa exploração violenta, veio com as doutrinas socialistas. Eu já citei, né, o socialismo utópico, o socialismo cristão e o socialismo científico, que propõe a transformação da sociedade num mundo mais justo, mais igualitário. Na Inglaterra foram criadas as workhouses, as casas de trabalhador, para, né, colocar num lugar de forma minimamente organizada, um pouquinho mais saudável, mais salubre, esses trabalhadores ou desempregados. Então separava-se os homens das mulheres para evitar a promiscuidade, separava-se os adultos das crianças, né, para evitar, né, todo esse contato, mas ainda assim, né, foi uma medida ao mesmo tempo assistencialista, higienista e repressora, porque controlava, né, impedia o contato entre as pessoas, a circulação de ideias. Mas mesmo assim, também na Inglaterra, a pioneira da Revolução Industrial, vão surgir as trade unions. O que era isso? Uniões de trabalhadores, né? Traduzindo livremente, união de trabalhador. Seriam associações de trabalhadores que vão ser as precursoras dos sindicatos, que vão lutar muito, enfrentar muita repressão, muita pancada, muita, né, violência por parte das autoridades, por parte dos patrões, para conquistar os direitos trabalhistas que nós temos hoje, né? Férias, descanso semanal remunerado, 13º, hora extra, jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias. Tá? Então tudo isso foi fruto de muita luta no Brasil e no mundo, né? Não só aqui, né, mas no mundo todo, né? Em cada país essas conquistas foram obtidas com muito suor e sangue, sem exagero, né? Então, né, essas conquistas todas, elas têm um longo processo histórico por trás delas, né? Hoje fala-se muito de flexibilização do contrato trabalhista, né, como se fosse fácil jogar fora, jogar na lata do lixo todas essas conquistas que levaram décadas, às vezes séculos, para serem obtidas, né? Pouca gente sabe, mas o Dia Internacional da Mulher, né, o dia 8 de março, ele é comemorado nesse contexto de lutas trabalhistas, porque as operárias de uma fábrica, cansadas da jornada, numa fábrica nos Estados Unidos, cansadas das jornadas longas, salários baixos, resolveram fazer uma greve dentro da fábrica. E aí o dono, para não atender às reivindicações delas, trancou a fábrica e pôs fogo na própria empresa, matando todas as operárias. É por isso que essas mulheres são homenageadas, né? Essas bravas lutadoras são homenageadas no dia 8 de março. Então veja, né, a mentalidade desse, né, burguês, desse patrão. Ele preferiu perder a fábrica do que atender a reivindicação das suas trabalhadoras. Não ceder de forma alguma. Tá? E, né, outras consequências aí da Revolução Industrial. Novos hábitos de consumo. Então, coisas que não eram consumidas porque não faziam parte da cultura dos povos passam a ser exportadas. Um exemplo clássico é o dos fast food, né? O hambúrguer é um prato típico da cultura norte-americana e, no entanto, você vai ali em qualquer esquina, em qualquer shopping center, tem 2, 3 redes de fast food oferecendo variações do mesmo tema a qualquer, né, para todos os gostos possíveis e imagináveis. Aí você se identifica, né, pela publicidade, pelos meios de comunicação, com, né, esse valor, né, de consumir um hambúrguer, né? Existe um certo status, existe um certo, especialmente para crianças, né, um certo desejo de, né, saborear esta delícia da culinária contemporânea. Tá? Comportamentos também, né, refletidos ali em gostos musicais, estilos musicais, gírias, palavras, né, filmes que se assiste, tá? E necessidades, porque a indústria, ela transforma algo que era absolutamente impensável ou que não existia, de repente, né, em poucos anos se torna uma necessidade. Hoje é o que acontece com o celular. Tem gente que simplesmente não sabe viver sem celular. E há 20 anos atrás ele nem existia. Né? Tem gente que já me perguntaram em sala de aula como é que era viver num mundo sem telefone celular. Era normal, pode ter certeza que era normal. Não era nada, né, de absolutamente estranho.
Então veja que esses hábitos de consumo, comportamentos, né, marcaram uma manifestação por uma rede social, né, um protesto, né, para ter uma reivindicação política atendida por uma rede social, é um novo comportamento decorrente dessa revolução industrial. E, né, também a difusão e compartilhamento de valores culturais, morais e estéticos. Ou seja, né, valores de culturas distantes, né, tendem a se tocar, tendem a se conhecer pelo menos, e em parte são assimilados pela população. Então, né, nós aqui no Brasil, de forma, né, quase que inconsciente, assimilamos e compartilhamos valores de uma cultura mundial. Para resumir o que nós vimos nesta aula, tratamos das diferentes formas de organização da produção. Falamos do escravismo antigo, do feudalismo, capitalismo e do socialismo. Começamos lá atrás, na pré-história, tratando de como, né, essas tecnologias, essas inovações tecnológicas, essas mudanças tecnológicas vão influenciar nos comportamentos individuais e coletivos. Falamos do período paleolítico da pré-história, com a pedra lascada, o domínio do fogo. Depois tratamos da sedentarização do gênero humano a partir da descoberta da agricultura e da domesticação de animais, a chamada Revolução Agrícola. E passamos então a abordar essas várias formas de organização da produção. O escravismo da antiguidade, onde o escravo é uma mercadoria, ele é uma propriedade, né, que era muitas vezes obtida através de guerras. Os escravos eram preferencialmente vencidos de guerra. Importante lembrar, levar para os exames, que a escravidão da antiguidade não era uma escravidão etnicamente dirigida, direcionada, escravizava-se independente da etnia. Depois tratamos das relações de trabalho, de exploração do trabalho na Idade Média. Falamos aí da relação de servidão, de como os senhores feudais se expropriavam da produção dos servos através dos impostos feudais, talha, na parte da produção, corveia, trabalho gratuito nas terras do senhor, para o senhor feudal, e as banalidades, que eram várias taxinhas pagas pelo uso dos instrumentos do castelo. E, finalmente, tratamos das relações de trabalho, da exploração da produção no capitalismo, com o trabalho assalariado, e mostramos o mecanismo da mais-valia, aquela riqueza excedente que o trabalhador produz e é apropriada pelo burguês. E encerramos tratando da questão do socialismo. O socialismo, como foi teorizado por Marx, seria, uma etapa de transição para a eliminação das classes sociais. No entanto, a sua prática tornou-se apenas uma forma de dirigismo estatal da economia. Então é isso. Revolução tecnológica, revolução comportamental, vários assuntos, vários temas. Agradeço, a audiência. Convido vocês a continuar conosco, assistindo às outras aulas, as demais aulas do curso. E dúvidas, críticas, sugestões, acessem o nosso site. Obrigado e até mais.